Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tópico que vocês me perguntam tanto, que é sobre fotografia de balada. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu queria fazer a série de introdução à fotografia com flash, porque vai facilitar a sua vida se você assistir a série, para você começar a usar o flash. Por isso que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo. Para você fazer fotografia em balada, você já precisa ter a noção básica da fotografia, de como controlar a exposição, o ISO, o obturador, diafragma. E também precisa saber o que acontece quando você adiciona o flash à câmera e como essas configurações interferem no flash. Então assista a série Introdução à Fotografia com Flash, que vai te ajudar e muito. Principalmente o primeiro vídeo. Então vou começar falando do equipamento. A câmera tem que ser uma câmera que você tenha controle manual das configurações, do obturador, do diafragma e do ISO. Eu aconselho você a usar uma lente de zoom, porque em balada pode ser muito apertado, então você precisa usar uma lente grande angular. Caso você tenha um pouco mais de espaço, você pode aproximar o zoom. Então a lente de zoom te dá essa liberdade. Se você conhece o local, já sabe que tem bastante espaço, você pode usar uma lente fixa, não tem problema nenhum. Então use o equipamento que facilite mais o seu trabalho. No caso, a lente ela não precisa ser uma lente clara. Normalmente eu uso a minha 18-55, é suficiente porque eu estou usando flash, então fica tranquilo. O bom é você ter uma lente com abertura constante, porque aí se você aproximar o zoom, a exposição da sua imagem não vai alterar. E esse é um lado ruim da lente do kit, porque ela é uma lente que não tem abertura constante. Então se eu aproximar o zoom, o diafragma fecha e a imagem fica mais escura. O que você pode fazer é deixar um diafragma fixo. No caso da minha lente, se eu colocar em 5.6, eu posso usar tanto em 18 quanto em 55, que aí ele não altera. Mas você perde um pouco de luz se você for usar ela em 18mm, por exemplo, que você poderia usar em 3.5. Já vai facilitar um pouco o seu trabalho. Você mantém uma abertura fixa. Mas caso você não queira usar dessa maneira, você pode usar da maneira que você quiser. Mais uma vez, se você quiser usar uma lente fixa, você pode usar lente clara, para desfocar mais o fundo e tal, e não precisar usar o ISO tão alto. O obturador, você pode usar um obturador longo, no caso 1/6, 1/10, 1/30, ou até mais, 1 segundo. Como você está usando o flash ele vai congelar o movimento, então você pode usar velocidades mais longas. Cuidado em usar velocidades longas com o flash da câmera, por exemplo, porque ele não é muito bom para congelar o movimento em certas velocidades. Então você tem que fazer o teste na sua câmera, ver até que velocidade ele consegue congelar o movimento. Já flashes externos, eles conseguem congelar melhor o movimento aí, em velocidades longas. Então faça testes com suas câmeras. Então o ISO, você vai ter que subir o ISO de acordo com a luz ambiente. Eu, no caso das fotografias que eu fiz no show do Vitor Eliel, usei o ISO entre 2000 e 2500, mas é porque lá o ambiente não tinha muita iluminação. A configuração da sua câmera vai depender da iluminação do ambiente, tá? Antes de começar a fotografar, eu faço o quê? Eu faço a fotometria para a luz ambiente. Eu tento adicionar o máximo de luz ambiente possível na minha foto, isso sem habilitar o flash. Então eu vou lá, configuro minha câmera, acho a luz ambiente ideal que eu quero para as minhas fotos, porque quando você adiciona a luz ambiente, né, a luz da balada ali, a sua imagem vai ficar muito mais interessante do que ficar somente iluminada pelo flash, ok? Então adicione o máximo de luz possível. Adicione a quantidade de luz ambiente que você queira para a sua imagem. No caso, eu gosto de adicionar bastante luz ambiente porque a imagem fica muito mais interessante. Então use o diafragma, o obturador e o ISO para você arrumar a sua luz ambiente, e depois que você achar a luz ambiente, aí sim você adiciona o flash. Você pode usar o flash da sua câmera, se você não tem um externo. Se você tem um externo, você pode usar porque ele é mais forte. Você pode ser um pouquinho mais criativo com o flash externo. Você pode usar o flash em TTL, que vai funcionar bem. Caso fique muito forte a luz no rosto da pessoa, abaixa um pouquinho a exposição do flash, a compensação de exposição do flash, não da câmera, até um ponto que fique legal a luz. Principalmente porque você joga flash direto no rosto da pessoa, então talvez você tenha que usar um ponto a menos na exposição do flash. Não se preocupe com o fotômetro, tá bom? Você não precisa zerar o fotômetro para usar o flash. O flash ele não quer saber do fotômetro, ele quer saber sim do diafragma que você está usando, do ISO, da distância entre o flash e o assunto, para ele jogar potência. Se vocês não assistiram a série Introdução à Fotografia com Flash, assista, vai ajudar muito a vocês a começarem a usar o flash na sua fotografia. Então assista aí que tem vários vídeos lá, são 7 vídeos até agora, vão ter mais. E o primeiro vídeo é bem importante para quem está começando a usar o flash agora. Então depois que você achou a luz ambiente, como eu disse, é só você adicionar o flash. Pode usar em TTL, pode usar em manual, se você prefere usar em manual. Aí você usa a maneira que você quiser. Se você quiser usar o flash externo rebatido, você pode usar, caso o teto seja baixo e tenha cor clara. Se for um teto escuro, preto, por exemplo, não adianta você jogar a luz do flash no teto, que não vai rebater a luz e você só vai gastar a bateria do seu flash. Uma outra coisa, se você for rebater o flash na parede e deixar ele em 45 graus aqui ou 60 graus, você só usa ele assim mesmo se realmente o teto for baixo
e dê para você rebater um pouco de luz, ok? Caso contrário, você só está jogando bateria fora. Você está jogando a luz para o teto, vai precisar de mais luz porque o teto é muito mais alto até chegar no seu assunto, então você vai gastar muito mais bateria à toa. Use o flash direto mesmo. Se ficar muito forte, abaixa a compensação de exposição. Você pode usar aquele snut também, mas o que ele vai fazer é só jogar a iluminação para todos os lados. Então, mais uma vez, se não tiver teto baixo e claro e paredes claras também, você só está jogando potência fora. Então, se você usar ele direto, a distância vai ser menor entre o assunto e o flash. E aí o flash não vai precisar jogar tanta potência, você vai economizar bateria também. E como em fotografia de balada você usa o ISO alto, diafragma mais aberto, isso facilita a vida do flash, então você acaba não gastando muita bateria do flash. Mais uma vez, assista a introdução à fotografia com flash, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. No caso das fotos que eu fiz do show do Vitor e Léo, o ambiente ele não tinha luz, só tinha luz no palco. Então o que eu fiz? Eu coloquei o pessoal de costa, sempre que eu conseguia, eu colocava o pessoal de costa para o palco. A luz do palco servia como luz de recorte, né, aquele backlight. E aí eu adicionava o flash na frente. Fica muito mais interessante. Então eu tive que fazer isso para deixar minhas fotos mais interessantes, senão eu só teria fotos iluminadas pelo flash e o fundo escuro, porque não tinha luz mesmo, era só luz do palco. Na balada tem muito mais luz, mas se o seu ambiente não tiver luz, coloque o seu assunto, tente colocar, se possível, o seu assunto de costa para algum local que tenha bastante luz e aí você adiciona o flash na pessoa, sua imagem vai ficar muito mais interessante. Bom, então basicamente é isso, eu acho que eu cobri tudo que eu precisava do básico. Caso vocês tenham mais dúvidas, deixe suas dúvidas aí no comentário, mas eu acho que é isso para esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e como sempre, continuem praticando, galera. Valeu e até a próxima.